Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Quero com muita honra cumprimentar a todos os ouvintes com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui transmitindo uma palavra. Estamos vindo ali da cidade de Marília, interior de São Paulo, e fazendo uma visita para pastor Manuel Cardoso, nosso amigo particular, e posso até dizer pai na fé, aquele que nos ensinou a dar os primeiros passos. E ninguém mais alegre nesta oportunidade do que eu, minha esposa que me acompanha, de estar visitando, dando um abraço, e é um privilégio muito grande, um privilégio enorme poder estar transmitindo a palavra de Deus por esse meio de comunicação. Louvo a Deus pela vida da igreja em Jaru, onde está pastoreando o meu pai na fé, que me recebeu nesta oportunidade com muita alegria, e louvo a Deus pela vida dele e pela sua recuperação, que dentro de mais uns poucos dias vai estar retornando às suas atividades, porque é aquela pessoa que não para nunca. Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor Manuel Cardoso e toda a sua família, que nos dá esse privilégio de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia, se você puder, nos acompanhando no texto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, quando diz: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois, ouvindo o Saul, me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Sou grato a Deus por estar aqui meditando nesta palavra, e quero lhe convidar para uma breve meditação nesta palavra. Quando o Senhor chama o profeta, ele diz uma palavra de exortação: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Quero aproveitar esse texto para dizer: quando somos rejeitados, ninguém gosta de ser rejeitado. Não importa o momento, não importa as circunstâncias, não importa o que e por quê.
quando somos rejeitados em um ensino na escola secular, quando somos reprovados, nós não nos sentimos bem. Quando somos reprovados num teste para um emprego, nos sentimos simplesmente inútil. Isso se tratando dos seres humanos, até mesmo em nossa casa, em nosso convívio, quando estamos sendo reprovados por alguém da nossa própria casa, por alguém da nossa própria família, nós nos sentimos inútil. Mas nesse texto, quem está reprovando, rejeitando, é o próprio Deus. É aquele que sabe todas as coisas. É aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. É aquele que tem o domínio de todas as coisas com ele. Eu quero, nesta noite, nesta oportunidade, chamar a minha e a sua atenção para que o texto nos diz, quando somos rejeitados, quando somos reprovados pelo Senhor, ficamos em uma situação difícil, uma situação complicada, porque quando o Senhor reprova, onde buscar recurso? Saul já estava em uma situação que o próprio Deus diz ao profeta: até quando, Samuel, terás dó de Saul, sendo que eu o tenho rejeitado? Meus prezados ouvintes, olhe para esse texto da palavra de Deus. Nós precisamos tomar esse texto como uma lição, porque quando o ser humano se torna rejeitado, ele é simplesmente inútil. Porém, nesta ocasião, o Senhor Deus não deixa Israel sem alguém que possa os conduzi-lo. Quando o Senhor chama o profeta Samuel, ele diz essas palavras, é porque Deus já havia mirado em alguém, já havia escolhido alguém para ocupar o posto do rei Saul. E agora, quando o Senhor envia o profeta à casa de Jessé para ali ungir um rei, um homem que pudesse conduzir a nação de Israel, um homem que tinha uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Porém, Samuel indo à casa de Jessé, convidando-os para o sacrifício, convidando-os para aquela unção sobre o rei que haveria de continuar reinando em Israel. E Jessé trouxe os seus filhos, e com certeza Samuel olhava e estava claro para ele aonde a sua ótica humana alcançava, que o primeiro filho a ser apresentado seria o de melhor aparência aos olhos humanos. E quando o profeta ia para ungir, o Senhor impedia, dizendo: não é esse que eu escolhi. E passaram-se os filhos de Jessé diante do profeta, e o Senhor os rejeitou. O Senhor não aprovou a unção sobre os seus filhos principais que estavam ali na casa em que o profeta já estava presente ali para a unção.
E quando terminaram de passar, os seus filhos, que eram em número de 6 filhos passaram, e o Senhor não aprovou nenhum deles. E quando o profeta Samuel viu que passaram-se todos aqueles 6 filhos de boa aparência, de boa presença, e o Senhor impediu e disse que não seria nenhum deles. O profeta vira-se para Jessé e disse: acabaram-se os jovens. E Jessé diz: ainda tem um, aquele que está lá no campo pastoreando um rebanho, mas ele é o menor. Meus ouvintes, observem que na ótica humana não confere com a ótica de Deus, não confere com aquilo que o Senhor Deus determinou. E o profeta então disse a Jessé: manda-o chamar, porque não sentaremos em volta dessa mesa, enquanto ele não chegar. E quando chega o jovem Davi, menino ruivo, e que não tinha tanta aparência como os demais, ele agora chega diante do profeta, e o Senhor diz: é esse, pode ungir. O que lição nós podemos aprender nesse texto sagrado? É que nós precisamos valorizar as pequenas coisas, evitando ser rejeitado, ser reprovado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Quando Davi foi ungido, começou-se então aquele processo de tomar a posição de rei para continuar reinando a Israel. Mas eu quero te chamar a atenção nesta oportunidade para as coisas que nós vivenciamos no dia a dia. Vivenciamos coisas que, quando nos escolhemos ir pela aparência, nos enganamos, porque o olhar de Deus não é como o olhar humano. Deus tem a sua forma de escolher, Deus tem a sua forma de indicar, e Ele escolhe quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Se nós olharmos para as páginas da nossa Bíblia, vamos ver alguém que também nos traz a mesma lição. Olhamos para um jovem chamado Gideão, aquele jovem que durante os dias de batalha diante dos midianitas, aquele jovem olhando para aquelas dificuldades que enfrentava o seu povo, a sua nação, seus pais, seus irmãos, as tribos que estavam batalhando naquele campo. E Gideão então se afasta para um lugar distante e começa a trabalhar de forma que escapasse-se da perseguição dos inimigos. Coisas que acontecem normalmente em nossos dias. Nós observamos que toda a nossa vivência, a nossa trajetória nesta terra, ela é embaixo de perseguição, embaixo de dificuldades. E quando aquele jovem viu todas as dificuldades que estavam acontecendo, ele se prontifica a fazer algo diferente, algo que pudesse salvar os seus mantimentos,
porque nem mesmo os próprios mantimentos que eles plantavam, eles poderiam colher, porque os adversários, os inimigos, vinham para colher o mantimento que era deles. Então Gideão se coloca em um lugar onde não era para colher o trigo, onde não era próprio para esse trabalho, mas lá está Gideão malhando o trigo. E quando o anjo aparece a ele e disse: varão valoroso, o Senhor tem me mandado para te avisar que você vai lutar contra esses adversários. A lição que nós aprendemos aqui é que Gideão, quando ouviu do anjo estas palavras, ele disse: mas se o Senhor é conosco, por que está nos acontecendo? Por que sobreveio tanta perseguição para com os teus, aquela nação que é própria do Senhor, é propriedade do Senhor? Então, o anjo começa a lhe dizer algo que ele precisava ouvir. No capítulo 6 do livro de Juízes, está escrito: então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor disse: paz seja contigo, não tema, não morrerás. O Senhor trouxe a Gideão, através do seu anjo, algo que parecia-lhe impossível, parecia difícil. Quando o Senhor, através do anjo, lhe manda as ordens, ele, Gideão, reclamou dizendo: mas eu sou o menor da minha casa, estou na tribo menor do povo de Israel. E o Senhor lhe encoraja, lhe dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe responde: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Isso está escrito no capítulo 6, versículo 12 e 13, dizendo: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele escolhe quem Ele quer. Ele escolhe algo ou alguém que possa conduzir a situação, seja ela qual for, seja ela de dificuldade, seja ela de desamparo, como disse ele aqui ao anjo do Senhor. O Senhor nos desamparou, mas agora está aquele jovem lá. O Senhor escolheu para comandar uma grande batalha, e o impressionante é que ele se sentia tão pequeno, pertencendo a uma tribo pequena, pertencendo a um povo pequeno em relação aos seus adversários. Mas o Senhor lhe encoraja dizendo: convida os homens de guerra, convida os soldados, aqueles que você tem para defender o povo. E Gideão então convoca o povo dizendo para que todos viessem ao seu encontro para esta grande batalha. E o Senhor Deus, através do seu anjo, lhe diz: Gideão, você tem muita gente, muitos soldados, não precisa tudo isso. Você pode dizer ao povo que aqueles soldados que forem medrosos, aqueles soldados que não tiverem com coragem, achando que não vai vencer, aqueles que são covardes, pode dispensar, manda voltar para as suas casas, e você vai guerrear
com o restante daqueles que não forem para suas casas. E nessa primeira etapa, então, foram dispensados um número muito grande e ficou apenas 11.000 soldados para a guerra. E o Senhor lhe diz novamente: ainda é muito soldado, ainda tem muita gente, eu não preciso de tanta gente para esta batalha. E ordena então a Gideão que fizesse novamente mais um teste. E agora então Gideão desce para o ribeiro e faz uma segunda etapa de teste ali. E agora Gideão então traz o povo, aqueles soldados que estavam ali, e eles, diante daquele teste, foram reprovados novamente um grande número, e sobrou apenas 300 soldados para a batalha. E agora o Senhor disse: é com este povo, é com esse exército, Gideão, que você vai enfrentar os midianitas. Meus irmãos, aqui está uma lição de vida, uma lição de coragem para cada um de nós, que podemos observar que quando o Senhor está na frente da batalha, não importa se somos menores, não importa se somos o exército mais fraco, mas importa que o Senhor que vai batalhar por nós. Ao nome de Jesus seja toda honra e toda glória. A lição que nós podemos tirar desse texto é que Deus, Ele está à procura de alguém que se prontifica a batalhar, alguém que está pronto a guerrear. Não importa se é o menor, se é o mais fraco, mas a vitória é do povo de Deus. Que o Senhor Deus venha nos abençoar de uma forma maravilhosa e que o Senhor Deus nos conceda coragem para estar sempre servindo a Ele com alegria. Eu quero orar contigo, você que se encontra em dificuldades, talvez não encontre uma saída para resolver o seu problema, acha que você não é capaz, você está tão pequeno diante da dificuldade. Eu quero orar contigo nesta oportunidade. Ore, Senhor Deus e nosso Pai, diante da Tua santa presença estão os nossos ouvintes que já ouviram esta mensagem da Tua palavra e agora se prontificam, ó Senhor, a ir em frente, lutar contra os seus obstáculos. Não importa, Senhor, qual seja ele, mas colocam o Senhor na frente dos obstáculos para superar todas as dificuldades. Pai de amor e Deus de bondade, venha abençoar os teus filhos, aqueles que se encontram talvez até sem poder se locomover do seu lugar. Encoraja, Senhor, através da Tua palavra, através da mensagem do Senhor. Ó meu Deus, nós cremos que neste momento muitos estão tomando uma atitude, tomando uma decisão para continuar na caminhada. Deus de amor e Deus de glória, nós oramos, Senhor, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.